Foi aprovada dia 1º de julho uma lei que autoriza pessoas a produzirem cosméticos de modo artesanal. Isso mesmo, agora qualquer pessoa pode fabricar cosméticos de modo artesanal, algo que era proibido até então no Brasil. E essa lei está dando o que falar no mercado e eu vim aqui para poder falar um pouquinho sobre isso. Pois bem, eu sou Filemon Medeiros, estou aqui em Belo Horizonte e tenho mais de 20 anos de experiência em indústria de cosméticos, tenho um software específico para a gestão de indústria de cosméticos. Então, sou um especialista no setor, sou químico industrial, tenho várias formações em desenvolvimento de cosméticos, tenho experiência no segmento, sei exatamente do que estou falando e vim aqui para poder comentar a respeito desse assunto que está dando o que falar. E essa lei é a lei 15.154 de 2025, e nela fala que produtos artesanais podem agora ser fabricados no Brasil. E isso vai gerar consequências muitas. Obviamente, podem gerar algumas oportunidades, mas também vão gerar alguns riscos. E eu estou aqui para poder falar um pouco a respeito disso, para você que ainda não tem muita noção de como isso está acontecendo. Está tudo muito recente, estou gravando esse vídeo no dia justamente da publicação e vim aqui para poder falar um pouco sobre esse assunto. Essa lei ainda vai ser regulamentada, a Anvisa vai regulamentar essa lei, trazendo as normas, mas ainda não está regulamentado, então está aí uma grande questão. Quais serão os critérios, quais serão os detalhes, o destrinchamento de como vai ser isso no dia a dia? Por enquanto, fica-se essas interrogações. Fato é que a lei diz que pode-se agora produzir sem necessidade de ter estrutura própria formal, sem ter necessidade, inclusive, de registro ou notificação desse produto. Cita-se apenas que a autoridade sanitária local pode, obviamente, inspecionar e coisas do tipo, mas não tem nenhuma regulamentação para essa prática produtiva agora para produtos cosméticos artesanais. Onde estão os problemas dessa aparente liberdade das pessoas produzirem em casa de modo artesanal? Primeira coisa, saúde pública. Então, podem acontecer pessoas que fazem esses produtos de modo inadequado, com concentrações inadequadas, sem teste de estabilidade, sem teste de segurança, sem teste microbiológico, sem nenhum controle de qualidade, sem seguir boas práticas de fabricação, ou seja, sem nenhum tipo de asseio, sem nenhum tipo de higiene adequada, e que vão vender esses produtos, que vão comercializar esses produtos. Eles não vão fazer artesanalmente para uso próprio, até porque a legislação, quando dá essa liberdade de produzir artesanalmente, é justamente para poder fazer essa revenda. Pois bem, como vai ficar a saúde do consumidor? Então, isso é uma grande pergunta. Outra pergunta, outro lado dessa moeda, como ficam a questão da competição desleal? Se você tem hoje no Brasil uma legislação extremamente rigorosa para que as indústrias, inclusive microindústrias, pequenas indústrias, que se forçaram a se regulamentar para poder conseguir produzir cosméticos no Brasil, e agora se veem ameaçadas por pessoas que vão fabricar ali artesanalmente, pois esse investimento que ela fez ali para poder ter a sua regulamentação pode ser jogado no ralo se essa regulamentação a essa lei não for justa, se ela não for adequada, se ela não for bem feita. Porque uma indústria ela tem que seguir boas práticas de fabricação, ela tem que pagar para notificar um produto, ela tem que seguir toda uma série de restrições para rotulagem, compra de ingredientes, qualificação de fornecedores, uma série de questões documentais, profissionais qualificados para poder fazerem as suas devidas funções. Então, há uma competição, ou há um grande perigo de uma competição desigual. Uma indústria formal, ainda que pequena, em relação a uma indústria ou um produtor artesanal. Então, gera-se aí uma competição desigual. Esse é outro problema muito sério que pode acontecer. E com essa competição desigual, pode acontecer queda no faturamento das indústrias, pode acontecer demissões em razão dessa queda de faturamento, pode acontecer, exatamente como já disse, uma questão de risco à saúde pública. Existe o grande risco de enfraquecer toda a cadeia de fornecimento de insumos cosméticos. Então, existe muito a perder quando se tenta fazer na canetada algum tipo de coisa como produzir artesanalmente de um modo legal. Eu acho que é muito perigoso isso e precisa se tomar alguns cuidados. E eu vim aqui para poder falar sobre isso justamente para que os próximos passos possam ser muito bem feitos, de modo que evitem esses
problemas que estão aí eminentes. Então eu venho aqui para poder falar justamente sobre isso e deixo muito claro, eu não sou nem um pouco contra produção de cosméticos de modo artesanal. Tanto é que muitas indústrias que eu conheço, que eu já vivenciei, nasceram de uma produção artesanal, até mesmo irregular. O problema é quando você dá autoridade para que essas pessoas fabriquem artesanalmente, você estimula uma ilegalidade, abre brechas para não cumprimento de legislação, estimula inclusive a possibilidade de falsificação de produtos e dizendo que são artesanais, coloca novamente, repito, coloca novamente em risco o consumidor, coloca em risco emprego de muitas pessoas, coloca em risco grandes empreendedores e pequenos empreendedores que estão ali no suor, tentando erguer a sua pequena indústria e acabam desestimulando a formalidade e a legalidade. Porque, infelizmente, uma pessoa que vai fabricar artesanalmente, a tendência é ela trabalhar de fato de um modo mais informal do que uma indústria, ainda que pequena, ali no seu dia a dia. Então, é muito preocupante. O meu desejo da minha fala aqui é reforçar isso, é o que o mercado, eu tenho ouvido do mercado em vários grupos de WhatsApp, em vários assuntos, em vários amigos que são do setor, e falar que nos próximos dias precisa-se urgentemente de uma regulamentação que seja justa, que haja então controle de qualidade para esses fabricantes artesanais, que tenha condições das autoridades sanitárias saber quem são esses fabricantes artesanais, qual é o endereço desse pessoal, que tipo de procedimento que eles usam, para quem vendem, como vai ser essa fabricação ali artesanal, ainda que seja ali incipiente, em pequena quantidade, qual que será a quantidade máxima produzida? Quem vai controlar qual que é a quantidade que foi produzida? Quais serão os critérios de qualidade mínimos para poder se fazer essa produção? Então, podem sim vir oportunidades desse pequeno produtor se transformar numa indústria real ou numa indústria formal? Verdade, pode acontecer, mas se não houver uma regulamentação que seja justa, você vai desestimular a formalidade, vai gerar sérios problemas à saúde pública. Nós passamos por tantos problemas recentemente, tantos problemas, essa questão das pomadas capilares, que é um problema que aconteceu recentemente, problemas de produtos falsificados acontecem com frequência no Brasil. Então, quando se faz a possibilidade, ou quando se abre a possibilidade de se fabricar um produto de um modo artesanal, é um grande risco à saúde, é um grande risco à economia, e se não for muito bem regulamentado, é um grande tiro no pé. Então, fica aqui esse registro, fica aqui a minha repercussão em relação a esse assunto e espero que nos próximos dias saia uma regulamentação justa, coerente, para que não se faça um desserviço à saúde pública, um desserviço ao mercado de indústria de cosméticos. Beleza? Fico por aqui. Obrigado a todos pela atenção e vamos ficar aqui atentos e repercutindo sobre esse assunto. Até mais!